Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. Coronel Nicolucci contesta na Justiça falhas na pesquisa Ibope. TCE julga irregular a contratação de 1.883 professores temporários em São José dos Campos. Eleições de 2020 são as primeiras sem coligações de partidos para vereadores. Governo de São Paulo suspende fase azul em 2020. E porque hoje é sexta-feira, tem o Foto da Semana com Lucas Lacaz Ruiz. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. Sexta-feira, 13 de novembro. Eu sou Glauco Turzi, comigo Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Vamos para mais uma edição de Abre Aspas e mais uma sexta-feira. Sextou aqui com Abre Aspas, sempre contando com a sua participação, seja pelo Facebook do nosso parceiro Jornal Vale, por todas as redes sociais aqui da SP-Rio+, Facebook, YouTube, Instagram, ou para você que nos assiste aí na Fink TV, canal 25525. Estamos ao vivo. Para você que assiste na Fink TV, todas as matérias estão atualizadas aí no portal sprio.com.br. Vamos lá, Glauco. Vamos lá, pois é uma sexta-feira, claro, como sempre, o 13 emblemático. Sexta-feira 13, faltam aí 2 dias para as eleições municipais de 2020. Elas acontecem das 7 às 17 horas desse domingo. Atenção a regras e recomendações. O horário das 7 às 10 da manhã é preferencialmente reservado a pessoas com mais de 60 anos. É obrigatório o ingresso no local de votação utilizando a máscara e portando um documento oficial. Com foto, preste bem atenção. Quem estiver sem ambos, atenção, não poderá votar. É recomendado levar sua própria caneta e também a sua cola eleitoral, claro, com o número dos candidatos. Não é permitido usar celular, preste bem atenção nisso também. Não é permitido usar celular, aparelhos eletrônicos ou máquina fotográfica na urna de votação. Depois das 17 horas de Brasília, os portões serão fechados e os votos encerrados. A partir daí, o Tribunal Regional Eleitoral começa a contagem dos votos. E atenção também, a SP-Rio+, irá acompanhar todo esse processo nas cidades do Vale do Paraíba. Mais cedo, a partir do meio-dia, o jornal Abre Aspas, edição especial, traz o balanço dos votos na região, como está a movimentação nos colégios eleitorais e as principais informações para atualizar você, eleitor. E mais tarde, a partir das 19 horas, muito importante isso, a partir das 19 horas, a SP-Rio+, faz plantão ao vivo, acompanhando a apuração e trazendo em tempo real os candidatos que se elegerão para prefeito e vereador nas principais cidades do Vale do Paraíba. É a SP-Rio+, cumprindo o seu papel de trazer conteúdo de verdade nas eleições de 2020. Muito importante e emblemático isso daqui também, não é, Douglas? Exatamente, muito bacana esse papel aqui de democracia, trazendo a SP-Rio+, aqui o conteúdo de verdade. Vale a gente frisamos aqui os principais horários, tudo o que está acontecendo. Neste domingo vamos trazer no Jornal do Meio-Dia o balanço de como é que está sendo o dia de votações, como é que está sendo aí as apurações, os colégios eleitorais, já às 19 horas, já no site do TSE, ao vivo trazendo a apuração das urnas, quem vence, quem perde, como é que fica toda essa movimentação. E muito importante a gente combater aqui neste domingo as fake news que já começaram a rolar na internet. Estou aqui ao vivo no site do TSE, com algumas delas aqui que o TSE já tem uma ferramenta aqui de ser fato ou fake, já checando. Por exemplo, TSE
não envia e-mails convocando eleitores para o teste de voto pela internet, ou seja, você não vai receber o e-mail do TSE. Eleitores terão que usar máscara, como o Glauco bem já falou aqui. Vamos pegar mais algum aqui, como por exemplo, falaram na internet que o software das urnas foi entregue aos venezuelanos, fake. Temos várias fake news sendo criadas, né? E essa nossa missão aqui de trazer o conteúdo de verdade vai estar presente também neste domingo, seja aí da meio-dia a 1 ou das 7 até as 7h30, com essa apuração em tempo real aqui no portal sprriomais.com.br. Isso, Douglas, realmente é muito pertinente. É imprescindível, nesse momento do voto, que a gente não se deixe levar por toda esta animação, entre aspas, às vezes com conotação de bandidagem, de fake news e tudo mais. É preciso ter uma consciência e não vamos nos envolver e, principalmente, disseminar qualquer notícia que chegue. Ouvir falar que disseram que falaram para alguém não é confiável. Então, tá aí, o Douglas acabou de mais uma vez expressar aí um pedaço das fake news que ainda vai aparecer muito, mas é muito importante que a gente tenha também a correção de checar a notícia e não, na dúvida, não dissemine nenhum tipo de informação, não é, Douglas? Exatamente. Nas últimas eleições de 2018, nós tivemos um boato que foi criado aqui em São José dos Campos, que circulou pelas redes sociais e toda vez a gente fala sobre a mesma coisa. Era que um eleitor chegava na urna, apertava um número e aparecia a foto de outro candidato. E sempre quando a gente ia checar, mas foi com você? Foi. Em qual colégio eleitoral você vota? Ah, mas foi com meu amigo. Então é por isso tomar cuidado com as fake news criadas, porque as fake news são notícias falsas criadas com intenções exatamente de macular a opinião pública. Portanto, vamos checar, vamos estar ao vivo e contamos, obviamente, com a participação de vocês. Se vocês tiverem algum problema no domingo, olha, minha urna não está funcionando, obviamente que, primeiramente, antes de tudo, você tem que procurar a Justiça Eleitoral, o fiscal de votação. Mas a gente também vai estar apurando tudo que acontece, sejam os crimes eleitorais ou os problemas de votação, a SP Rio Mais vai estar atenta aqui no domingo. E mais uma vez aqui, ratificando o nosso convite a você, esperamos e contamos com a sua participação, como vocês já viram, em 2 horários, ao meio-dia e também às 19 horas no domingo. Nós esperamos, claro, por vocês, não é, Douglas? Exatamente, muito bacana quando o jornal é colaborativo, assim como está sendo dessa sexta-feira. Já temos aqui a Ivonete, nossa patrocinadora de camisas aqui da Growing de São José dos Campos, mandando aqui, bom dia, sextou, bom final de semana. Para você também, Ivonete, contamos com a sua participação de novo aqui no domingo. Não tem dúvida. E continuando, a coligação da candidata à Prefeitura de São José dos Campos, Coronel Eliane Nicolucci, do PL, entrou com pedido na Justiça Eleitoral contestando a divulgação agendada para hoje da pesquisa Ibope de intenção de votos contratada pela TV Vanguarda. A liminar foi negada pelo juiz eleitoral João José Custódio da Silveira e a pesquisa será divulgada normalmente. Em nota, a coligação São José Precisa de Voz alega que em nenhum momento tentou barrar a divulgação, que defende a divulgação de pesquisas eleitorais desde que realizadas dentro dos fundamentos técnicos, apontando falhas na estruturação do questionário, da metodologia e das segmentações estatísticas de isonomia. Na decisão que negou a liminar, o juiz eleitoral alega não haver elementos sequer indiciários que animem a concessão de medida emergencial. O juiz ainda pediu a avaliação do Ministério Público Eleitoral, que se manifestou dizendo que, após a notificação oficial, será feita análise e apresentação de provas. A reportagem entrou em contato com o Ibope, que respondeu dizendo respeitar a opinião dos candidatos e que, em 78 anos de existência, suas pesquisas sempre foram pautadas em critérios técnicos da ciência estatística. O Instituto ainda afirmou seguir as normas ABNT-NBR ISO 9001 e ABNT-NBR ISO 20252, cumprindo rigorosamente os códigos de autorregulação e ética da ESOMAR, Associação Mundial de Profissionais de Pesquisa.
Pois é, Glauco, tivemos aí então esse questionamento realizado pela coligação da Coronel Liane Incoluc, que disse aqui em nota a nossa reportagem, também complementando a notícia, né, que por encontrar falhas na estruturação desse questionário, solicitou que o questionário e a metodologia e as segmentações estatísticas fossem melhor elaboradas para atender os princípios de isonomia. Essa decisão que era uma liminar, quer dizer, que foi pedida à Justiça, foi derrubada, portanto hoje aí o G1 e a TV Vanguarda vão divulgar essa pesquisa em breve, em instantes aí. Então a Coronel Liane Incoluc tentou na Justiça derrubar essa pesquisa por apontar falhas e a Justiça não colocou isso em pauta, então a pesquisa segue normalmente. Vale ressaltar também mais um trecho aqui da nota divulgada pelo Ibope em resposta à Coronel, colocando que os resultados das nossas pesquisas refletem fielmente o que encontramos na interlocução com as pessoas que entrevistamos e independem totalmente dos interesses de quem nos contrata. Então temos aí esse embate jurídico que, como a gente pode falar, tem que sempre frisar os dois lados, de quem está denunciando, de quem foi denunciado e também o da Justiça. É a pesquisa eleitoral trazendo muito pano para manga aqui em São José dos Campos. E em razão do primeiro turno das eleições municipais, as prefeituras das principais cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba irão reforçar as frotas de ônibus. O apoio será feito para garantir o transporte dos eleitores, claro, até o local de votação. A demanda é baseada na utilização do transporte público nas últimas eleições. Em São José dos Campos, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que haverá um reforço de 30 ônibus. Taubaté, que vai reforçar o transporte coletivo das 7 às 17 horas. Todas as linhas terão horários especiais, inclusive as da zona rural. O atendimento será com um reforço de aproximadamente 20%. Jacareí anunciou que serão reforçadas as grades horárias com um acréscimo de 50% da frota. As linhas que terão acréscimo e os desvios no trânsito, claro, você confere no portal sprriomais.com.br. Muito bacana a gente frisar também que apenas 2 cidades aqui na nossa região terão podem ter segundo turno, quer dizer, né? São as cidades de São José dos Campos e de Taubaté. São cidades aí que, segundo o TSE, tem mais de 200 mil habitantes. No Brasil, nós temos apenas 95 cidades que têm essa possibilidade de ter segundo turno. Portanto, cidades como Jacareí, Caraguatatuba, São Sebastião, que são grandes redutos eleitorais, Pindamonhangaba também, não terão segundo turno. A eleição será decidida já neste domingo, independentemente aí da porcentagem de votos. E o Tribunal de Contas do Estado, considerou irregular a contratação de 1.883 professores temporários pela Prefeitura de São José dos Campos em 2018. Os docentes foram contratados após 2 processos seletivos em 2017. Segundo a decisão, a Prefeitura atingiu em 2018 o patamar de 72,3% de servidores temporários na educação, quando o máximo permitido por lei é de 20%. O TCE entendeu ainda que a Prefeitura ignorou concursos públicos vigentes, já que haviam 598 vagas abertas naquele ano e que não convocou os candidatos aprovados. O tribunal apontou ainda que as motivações citadas pela Prefeitura para justificar as contratações, como licenças gestante, licenças médicas, readaptações e solicitações de exoneração, são rotineiras da administração e, portanto, não são passíveis de serem supridas por contratações temporárias. A Prefeitura alegou que vai recorrer dessa decisão e que os professores não terão nenhum prejuízo, porque os contratos temporários já se encerraram. Pois é, Glauco, que é o que a gente fala da lentidão da justiça, né? A gente está falando sobre uma decisão, uma decisão da Prefeitura que aconteceu em 2018. Isso agora, no final de 2020, a Justiça está tendo essa decisão aí. Enfim, a justiça aqui no Brasil é lenta e muitas vezes a gente fala aí sobre o começo de um mandato ou até do mandato anterior. Então temos que tomar cuidado, sempre nos atender, mas obviamente quando a justiça fizer e tiver sua resolução, a lei tem que ser cumprida.
E a Secretaria de Educação de Taubaté abre na próxima segunda-feira as inscrições de novas matrículas de ingresso na rede municipal de ensino em 2021. O período das inscrições vai até 30 de novembro. As inscrições são para alunos do berçário aos do 9º ano do ensino fundamental. Do berçário ao maternal 2, o cadastro é para a composição de lista de espera. Da primeira etapa, do infantil ao 9º ano do ensino fundamental, as matrículas serão efetivadas em dezembro de 2020. Estas vagas são destinadas a alunos que ainda não integram a rede municipal. As inscrições devem ser realizadas pelo endereço www.educacaltaubaté.sp.gov.br. Vale frisar que essas vagas aí são apenas para aqueles alunos que não estão na rede municipal de Taubaté, como o Glauco bem falou na matéria. Para os alunos aí que que já estão na rede municipal e querem realizar, por exemplo, transferências de escola, essa vaga vai ser aberta, as vagas serão abertas aí mais para frente, aí a prefeitura vai divulgar esse calendário ainda este ano. E a Prefeitura de São José dos Campos confirmou ontem mais 2 mortes causadas pela Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, as vítimas foram 2 homens que estavam no hospital municipal. Um de 76 anos com comorbidade e outro 64 anos sem doença pré-existente. A taxa de letalidade da doença na cidade está em 2,42%. Total de óbitos confirmados, 480. São José registrou ainda aumento de 113 casos confirmados em relação ao boletim epidemiológico de quarta-feira. A cidade tem 19.794 casos confirmados de coronavírus. A taxa de recuperação na cidade é de 93,3%, com 18.594 pessoas recuperadas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. E as eleições de 2020 são as primeiras sem as chamadas coligações de partidos para vereadores. Até a eleição passada, os partidos se juntavam em torno de candidatos bem conhecidos, chamados de puxadores de voto, e eles acabavam elegendo também candidatos dos outros partidos coligados. Em 2020, a regra do jogo mudou. Partidos só podem se juntar para apoiar candidatos à prefeitura. As coligações estão proibidas na eleição proporcional, nesse caso, a de vereadores. Pois é, Glauco, todas as eleições nós temos aí para o legislativo, ou seja, agora nas eleições municipais para os cargos de vereadores, no âmbito nacional para deputados, o famoso quociente eleitoral, que aí quando um determinado partido, até as últimas eleições, uma determinada coligação, tinha um grande número de votos e o maior candidato aí, por exemplo, vamos supor de um partido X, puxava com ele o segundo maior candidato, porque as cadeiras aí na Câmara dos Vereadores não pertencem a um candidato, sim a um partido. Esse ano, a Justiça Eleitoral barrou este puxamento de votos, vou colocar assim o nome, por coligações. Então, somente os partidos podem puxar ao voto. Ou seja, se nós temos aqui em São José dos Campos uma coligação do partido X e Y, a coligação X elegeu um vereador e tem muitos votos ainda naquele vereador, o partido Y não terá vereadores puxados, somente o vereador do partido X, os vereadores do partido X. É um pouco complicado, mas enfim, eu acho que deu para entender aí. Coligação não puxa mais votos, somente partido para vereador. Fato é que a justiça em todos os níveis no Brasil, além de complicada, é absolutamente nebulosa. Particularmente com relação à justiça eleitoral, fica pouquíssimo claro ao eleitor, com um dano próprio que, claro, a boa parte dos políticos não se preocupa. É a falta de segurança absoluta por parte do eleitor do sistema que rege o processo eleitoral. Claro,
todos nós sabemos que boa parte dos maus políticos acabam se aproveitando disso, sem citar os partidos, que em boa parte das ocasiões têm um sentido figurado no grande jogo eleitoral, porque partido político aqui no Brasil só serve para botar mais uma linha, mais uma sigla na tua cabeça, porque o eleito hoje por um partido, amanhã pode estar em qualquer outra sigla que você não sabe o que significa. Triste isso para o eleitor que procura se informar um pouco melhor, mas ele está preso numa teia pouquíssimo clara que acaba infalivelmente privilegiando aqueles que já estão lá. Isto é muito triste. Senhores políticos, não fica tão escondido assim o fato de que pouca clareza gera insegurança. Insegurança, você perde o voto. Mas há duríssimas penas e a passo de tartaruga, com todo respeito às tartarugas, o Brasil segue o seu caminho. Sabe lá como, para onde e de que jeito nós vamos chegar lá. Parabéns por tomarem pelo menos uma atitude. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou ontem, por unanimidade, decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, que adiou as eleições municipais em Macapá, capital do Amapá. As novas datas não foram definidas, mas a decisão desta quinta estabelece que o processo eleitoral na cidade deverá ocorrer ainda em 2020. Segundo o TSE, 27 de dezembro, último domingo do ano, é a data limite para que não haja prorrogação de mandatos atuais, o que é vedado pela Constituição. Até esta sexta, 11 dias após o apagão, preste bem atenção nessa informação, o fornecimento de energia ainda não foi normalizado no Amapá. Caro Douglas, você acredita que com toda essa situação que eles não conseguem resolver, o Amapá consiga fazer essa eleição ainda em 2020? Porque está difícil, hein? Glauco, vale frisar que você de casa pode notar bem na notícia que o Glauco acabou de ler, que a nossa redação preparou para você, que o que importa é não prorrogar o mandato dos atuais prefeitos e vereadores, porque segundo a atual legislação, os mandatos acabam até o dia 27, ou seja, o último domingo do ano. Então, para eles não importa se a energia vai ou não vai estar restabelecida, não importa como vai ser o Natal dessas famílias, não importa se o comércio está sendo afetado, não importa como é que está as vidas, já que estamos numa pandemia e não tem luz nesses lugares, tudo isso não importa. O que importa é não prorrogar os processos e o TSE, obviamente um tribunal eleitoral, está ligando apenas para a eleição. Então não importa tudo isso. O que importa é, tem que ter eleição para se não prorrogar mandato. Pois é, 11 dias, vou repetir, 11 dias após o apagão, o fornecimento de energia ainda não foi normalizado no Amapá. Isso é uma vergonha. Mais uma de tantas que acompanham a vida do brasileiro, do eleitor. O Douglas disse muito bem, seria uma lista enorme a gente enumerar o tamanho do problema gerado por esta patetada do Amapá. Isso daí é uma vergonha. Vacinas que estão sendo perdidas, como o Douglas muito bem disse, o sofrimento que está sendo para esse monte de família, o prejuízo, o importante é isso daí. É uma vergonha que os nossos dirigentes não tenham esse bom senso, porque lá do Planeta Brasília, onde nada falta, eles veem o Reles Planeta Brasil como instrumento para mantê-los lá. É uma vergonha isso daí. E Glauco, vale frisar aqui, a gente não está trazendo aqui notícias sensacionalistas. Em todos os últimos dias que a gente fala de Amapá, no nosso noticiário nacional, a gente só está falando de eleições. Ou seja, o governo não está se preocupando com o que vai ser feito para melhorar isso aí. O governo está se preocupando em não perder as datas das eleições. Quando eu falo governo, eu não falo aqui do governo federal em si, eu falo das esferas da instituição. O judiciário, os deputados, o governo federal. Veja bem, a mídia traz o que o governo passa para a gente. O que a justiça passa para a gente vamos fazer as eleições. É isso que importa no momento. Vou citar uma frase que eu tenho falado bastante aqui. Sua Excelência, eleitor cidadão brasileiro, não
perdoe o político. Ele está lá, é exageradamente bem pago para exercer aquela função, ele não merece perdão. Fez errado, adeus, não merece perdão. Todos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, se houver uma segunda onda de casos de Covid-19 no país, a prorrogação dos pagamentos do auxílio emergencial será uma certeza. Segundo ele, esse não é o plano A do governo, mas a medida pode ser tomada como forma de reagir. O ministro disse que, no caso de uma segunda onda, a experiência adquirida neste ano pode fazer com que eventuais gastos emergenciais sejam de 4% do PIB. Puxa, bastante. Número grande, né? A gente sabe sim que o auxílio emergencial está trazendo impactos enormes na economia brasileira esse ano. Inclusive, nessa entrevista que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, ele justificou a alta inflação desse mês agora de outubro que nós tivemos como culpado o auxílio emergencial. Porque o auxílio emergencial que chegou até agora gastou aí já cerca de 10% do PIB desse ano. A quinta fase do plano de retomada das atividades em São Paulo foi suspensa pelo Centro de Contingência do Coronavírus, braço técnico do governo de São Paulo para as decisões sobre a Covid-19. Isso significa que nenhuma das 645 cidades do estado de São Paulo terá autorização até segunda ordem para qualquer tipo de evento com aglomerações. Isso inclui desde velórios com mais de 10 pessoas a festas de casamento, passando por shows, festas de aniversários e, claro, baladas. A decisão foi motivada pelo surgimento de uma segunda onda da Covid-19 na Europa. O governador João Dória afirmou que não há aumento de internações pela Covid em São Paulo. No entanto, demonstrou preocupação sobre uma possível nova onda. Pois é, Glauco, essa notícia é um pouco de uma notícia para inglês ver, né? Porque, por exemplo, na fase 5, a fase azul, estariam permitidos aí, por exemplo, eventos em teatro, cinemas, espaços públicos ou promover eventos que gerem aglomeração, como o Glauco bem falou, baladas, jogos de futebol. A gente sabe que teatro em muitas cidades, espaços públicos em muitas cidades já estão abertas. Então, basicamente, inclusive alguns eventos como baladas já estão abertas, né, em várias cidades da região, do estado, enfim. O que, na verdade, o governo do estado não liberou foi a fase final do Plano São Paulo. O Plano São Paulo era uma fase que ia da 1 a 5, ou seja, vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Então, o governo de São Paulo disse que não vai liberar a fase final ainda neste ano, mas a gente sabe que, indiretamente, as prefeituras aí já estão liberando a fase azul em cada uma das suas cidades aí. Pois é. Proposta do Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, foi duramente criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. A ideia em estudo envolve a expropriação de áreas com desmatamento e queimadas ilegais. Bolsonaro respondeu que, abre aspas, se alguém levantar isso aí, eu simplesmente demito do governo, a não ser que essa pessoa seja, abre aspas de novo para o presidente, indemissível. Hamilton Mourão comentou as críticas de Bolsonaro durante a entrevista. O vice explicou que a proposta de expropriar terras se tratava de um estudo que ainda passaria por análise de ministérios como o da Agricultura antes da avaliação final de Bolsonaro. Mourão reclamou da publicação da ideia pela imprensa, o que, segundo ele, gerou um incômodo com Bolsonaro. De acordo com o vice, a proposta foi divulgada fora do contexto. O que eu acho mais impressionante é que a culpa agora é da imprensa.
São palavras aí que a imprensa divulgou do vice-presidente, depois o presidente reagiu às palavras do vice-presidente e agora o vice-presidente culpa a imprensa. Nessa semana já tivemos aí alguns embates, por exemplo, entre Bolsonaro e Mourão, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que não trata de assunto nenhum com o vice-presidente, ou seja, não tem diálogo com o presidente. E agora ele disse que vai demitir qualquer um que fale aí desta expropriação, palavra complicada, mesmo que ele seja inadmissível, ou seja, o vice-presidente da República não pode ser demitido. Então ele foi um recado direto para Mourão. Enfim, Glauco, essa palavra bonita que eu vou repetir aqui. Expropriação é uma palavra legal que é a modalidade de desapropriar terras forçada por lei. Ou seja, é uma pessoa que tem uma casa e a justiça ou o poder, a lei, a Constituição, ia lá e tomava essa terra, seja por alguma coisa que ele fez. Ou seja, é um total conflito aí entre a presidência da República e a vice-presidência da República. Pois é, expropriada está a dignidade do povo brasileiro que tem os seus pavilhões auditivos, conhecidos como orelhas ou ouvidos, sujeito a todo tipo de embate que acontece em Brasília, mais especificamente nos corredores palacianos. E mais uma vez, claro, a culpa é da imprensa que simplesmente publicou o dito por sua autoridade, o vice-presidente da República. Brindados com um português de primeira categoria do nosso dileto presidente, somos todos envolvidos, repito, em mais intrigas palacianas, da qual, claro, a mídia é sempre a grande vilã. Que triste isso. Mais uma vez eu falo a você, não perdoe. Nós não podemos perdoar. Rápido intervalo e vamos finalmente para o terceiro bloco do nosso querido abre aspas desta sexta-feira. Tem o tempo, tem o foto da semana, esporte, mais notícias para você. Fique com a gente. De volta nessa sexta-feira, que apesar de 13, tem aí toda a animação, e é sim, a animação frente a um final de semana em que nós vamos exercer o direito do voto. Independente de todos os problemas, é uma festa cívica, é uma festa a qual todos nós temos o direito e vamos sim fazer valer o nosso voto. Mas é claro que tem um ponto que preocupa. Será que chove? Será que a gente vai ter que levar sombrinha? Vamos saber com ele, o nosso querido Caio Souza, a respeito do tempo para o final de semana de eleições. Fala, meu amigo! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A sexta-feira seguirá o ritmo de tempo, né, dos últimos dias aqui na nossa região. O dia começa com céu nublado, mas daqui a pouquinho o sol já começa a brilhar. E hoje teremos calor na parte da tarde novamente. As temperaturas ficarão perto dos 30 graus no Vale do Paraíba, no litoral e também na capital paulista. Na Serra da Mantiqueira, máxima prevista de 26 graus. Devido ao calor, no final da tarde podemos ter novamente pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento e raios. A tendência é de que essas condições do tempo se repitam ao longo do final de semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Diz o ditado que canja, bom senso e guarda-chuva não faz mal nenhum. Portanto, para o final de semana, fique esperto com seu guarda-chuva. Não esquece de levar documento com foto, uma canetinha, se possível, todos os apetrechos para a correção da segurança, da higiene e, claro, o bom e velho guarda-chuva, não é, Douglas? Pois é, legal. Como o Caio Souza falou aí, fim de semana vai ficar com um tempo meio esquisito, assim como está hoje, né? Uma nuvem no céu, aquele tempo de chove, não chove, mas enfim, na dúvida, leve um guarda-chuva, que você não pode deixar de votar. Mas se você vê que está um pouco estranho, leva lá seu guarda-chuva, talvez alguma capa de chuva para alguns, mas vá sim votar. E mais uma coisa, não esqueça do bom humor. Isso daí é imprescindível, não tem a menor dúvida. Sexta-feira, aquela sexta-feira famosa, hoje nós estamos nessa sexta-feira 13, prévia de eleição, mas sexta-feira tem um clássico, e o clássico é o... Foto da semana, Lucas Lacaz Ruiz.
Pois é, né, Douglas? Como em tempos de eleição não poderia ser diferente, né? O grande Lucas Lacaz Ruiz, repórter fotográfico, foi documentar aí a preparação das urnas eleitorais, né? Muito bacana, Glauco. A preparação das urnas é o evento em que as urnas eletrônicas das eleições são preparadas recebendo informações relativas àquela zona eleitoral em que ela será atrelada. Por exemplo, ela recebe informações aí de quais os candidatos dessa zona, de quais os candidatos a vereador, prefeito, ou seja, a foto dele, as informações dele e também a informação dos eleitores que vão votar. Então, nessa aferição, podemos dizer assim, as urnas são aí checadas, conferidas, todas colocadas aí em ordem para que tudo esteja pronto aí neste domingo tão importante. Neste processo também é muito importante frisar que os candidatos aí são convidados a conferir essa checagem, essa aferição, essa preparação das urnas, ver se está tudo certo, assim como também a OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil e os demais juízes eleitorais. Muito bacana essa apuração aí técnica do nosso fotógrafo Lucas Lacaz Ruiz, né? Não tem a menor dúvida, parabéns, claro, e sempre, Lucas. E olha aqui um mérito que eu acho muito legal. Você está vendo as fotos aí, onde estão aquelas, como nós, aquelas pessoas normais envolvidas em todo esse trabalho. Depois que os políticos gritam, esperneiam, falam um monte de coisas, os juízes definem, determinam e usam todo o seu vocabulário rebuscado e tudo mais, um número enorme de pessoas de bem estão lá trabalhando para que a eleição aconteça de fato, realmente para você. É bacana a gente ver isso e fica bem exposto aqui na cobertura do Lucas também, né, Douglas? Exatamente, o Lucas retratou as pessoas trabalhando, a gente viu o bom humor aí das funcionárias, mas vale frisar, né? Às vezes a gente tem a nossa indignação que não é culpa dos servidores que estão lá trabalhando, do funcionário, da pessoa que é convocada, dos mesários. Muitas vezes, então, a gente tem que tentar lidar com essa situação, às vezes de estresse, com mais bom humor, tanto por parte de quem vai votar, quanto por parte dos funcionários. Como diria eu, o TSE é a festa da democracia. Para eles, para nós tem que ser um momento aí de, no mínimo, bom humor, né? Não tenha a menor dúvida. O Brasil é dos brasileiros, não dos políticos. Eles são nossos funcionários, repito, exageradamente bem pagos atualmente pelo pífio trabalho que entregam. Essa é que é a verdade. Daí a importância do seu voto consciente. A PSCA, empresa italiana de fabricação de componentes plásticos estruturais e estéticos para o setor automotivo, anunciou expansão com investimento na casa aí dos 26 milhões de reais em Pindamonhangaba. A empresa inaugurou, no mês de novembro, uma expansão na linha de produção, incluindo a pintura de componentes plásticos. Foram contratadas 100 pessoas e ainda há 45 vagas em aberto. Segundo a PSCA, a proposta é de expansão e novas contratações até o início de 2021. As vagas restantes são para produção, engenharia, qualidade e funções no setor administrativo. Os interessados podem deixar o currículo na sede da empresa, a Avenida Célio Tadashi Kobayashi, 595 em Pindamonhangaba. Ótima notícia. E Glauco, vale frisar que nesta semana aqui no portal Espirro Mais nós já divulgamos mais de 500 vagas de emprego direto, além dos as mais de 500 vagas de emprego indiretas, que também já inclusive foi o tema da nossa entrevista aqui na segunda-feira. Então, para você que está procurando emprego ou quer fazer uma requalificação profissional, mudar de área, o momento é esse. O mercado aí está aquecido e tentando fazer essa retomada. Tudo isso você pode conferir aqui no portal sprmais.com.br, ali na aba de emprego, ali em cima no cantinho, tem lá todas as vagas que a gente acha, a gente coloca, obviamente checa e coloca para vocês lá no nosso portal. Exatamente isso, é muito bom esse tipo de notícia. E vamos de esporte, porque na linha de frente está Pedro Bavuso. Bom dia, Pedro. Fala, Glauco Turzi, Douglas Cruz, seguidores da SP Rio Mais e da Tink TV. Está no ar o boletim Linha de Frente desta sexta-feira com todas as informações do esporte para este final de semana. E hoje é dia de confronto regional na 4ª divisão do futebol paulista. Mantiqueira e São José se enfrentam às 3 horas da tarde no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.
O confronto será válido pela 9ª rodada da primeira fase da competição. As duas equipes já garantiram suas vagas para a fase de oitavas de final. Além disso, o confronto será marcado pela liderança geral do Grupo 6. A Águia do Vale lidera com 18 pontos e a Laranja Mecânica vem em seguida com 13. Pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira de futebol enfrenta hoje a Venezuela às 9h30 da noite no estádio do Morumbi. Até o momento, os comandados do técnico Tite não perderam na competição. Foram 2 vitórias em 2 jogos disputados, uma em cima da Bolívia e outra sobre o Peru, fora de casa. E por conta das eleições municipais, os times paulistas entram em campo neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E passando por um momento ruim na temporada, o Santos enfrenta o Internacional, às 4h30 da tarde, na Vila Belmiro. Já o Corinthians vai ter pedreira pela frente. O Timão recebe o vice-líder Atlético Mineiro às 7h da noite na Neoquímica Arena. No mesmo horário, o embalado São Paulo visita o Fortaleza no Ceará. E fechando, o Palmeiras recebe o Fluminense às 9h30 da noite no Allianz Parque. E para fechar com chave de ouro, o final de semana pode ficar marcado na história da Fórmula 1 com o Grande Prêmio de Istambul, na Turquia. Caso vença a prova, o inglês Lewis Hamilton, que já é considerado o piloto com mais vitórias na história da categoria, pode bater mais um recorde e se tornar o maior campeão da Fórmula 1 com 7 títulos, sendo esse o 4º seguido. O GP da Turquia vai acontecer no domingo, às 8h10 da manhã. Bom pessoal, este foi o Boletim Linha de Frente desta sexta-feira, com todas as informações do esporte para este final de semana. Lembrando que essas e outras notícias você pode, claro, conferir no portal da SP Rio Mais. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana e uma boa escolha nessas eleições. Pedro Bavuso, para o Jornal Abre Aspas. Grande Bavuso trazendo aí todos os dados, dados e fatos do esporte. E um final de semana também interessante para a Fórmula 1 e parece que teve um probleminha aí com o Santos, né? Exatamente. O jogo entre Santos e RB Bragantino pode ser cancelado porque quem estava acompanhando o jornal aqui, ou as notícias esportivas no portal SP Rio Mais, viu que o Santos teve um surto de Covid nos últimos dias. Inclusive, jogos do Santos feminino Santos Futebol Feminino foi cancelado aí, inclusive com times da nossa região, e agora aí essa testagem vai comprovar quantos jogadores foram contaminados, e se muitos jogadores forem contaminados do Santos, esse jogo pode ser cancelado. Então temos que ficar atentos, e para você que quer conferir tudo sobre esporte, fique ligado no portal SP Rio Mais. A gente tem a aba de esportes ali também, que o Pedro Bavuso atualiza aí todo final de semana, e vale frisar, Galco, na Fórmula 1, para quem gosta, para quem fala que está ficando chato, temos aí Lewis Hamilton aí se igualando aí a Michael Schumacher, pode se igualar, né, como o maior vencedor da Fórmula 1 em número de títulos. 7 vezes. Para quem gosta, número impressionante. Né? Impressionante. E olha, a notícia de esporte, acho que da semana, ficou por conta exatamente do destaque da Fórmula 1. A gente observou aí a alegria por parte de paulistas e paulistanos com o anúncio da volta da Fórmula 1 ao Brasil, especificamente no Autódromo de Interlagos. A Fórmula 1 realmente ocupa um espaço muito próprio no coração do brasileiro, que, claro, tem ótimas memórias a respeito disso e, claro, outras virão ainda. Mas a volta do GP do Brasil em Interlagos é emblemática para o brasileiro, né? Exatamente. A gente viu um carinho muito grande no recebimento dessa notícia, né? Exatamente. Em 2020, a Fórmula 1 não teve edições nas Américas, né? Seja no GP dos Estados Unidos, México ou Brasil. Portanto, a Fórmula 1 ficou um pouco distante, mais distante ainda pela ausência de pilotos brasileiros esse ano. Então a gente está vendo aí a Fórmula 1, pelo menos esse ano, sendo dominada pelos europeus. Então a gente espera que o mais brevemente possível ela volte a ter pilotos brasileiros, e ano que vem vai estar em Interlagos, e quem não sabe já não pinta um piloto brasileiro na Fórmula 1 novamente. Nossa, eu espero muito, porque eu sou de uma época em que com Fórmula 1 no final de semana não interessava se você gostasse ou não gostasse tanto. O que valia era o show, porque os brasileiros arrasavam naquela época. Muito bacana, a gente tem certeza que uma hora isso volta a acontecer. E olha só, um menino de apenas 5 anos foi flagrado dentro de uma caçamba de lixo recolhendo livros em Caraguatatuba. Matheus é morador do bairro Caputera,
mora com os pais e os 7 irmãos. A cena comoveu 2 policiais militares que passavam no local e que ainda conseguiram aí arrecadar doações para ajudar a família. Os PMs visitaram a casa e fizeram um post no Facebook com a história do menino para conseguir ajuda. A ação já captou brinquedos, roupas, alimentos, uma máquina de lavar, uma geladeira e até, que legal para ele, um videogame, através de doações de moradores e empresários da região e até do estado. Segundo os policiais, a família tem um bebê de 2 anos e outras doações ainda são bem-vindas, como leite e fraldas. Os interessados em contribuir podem entrar em contato pelo telefone, código 12 98226 4697. Código 12 98226 4697. Uma ação pra lá de bacana, né, Douglas? Exatamente. E Glauco, comprova que a pobreza não está somente aí nos cantos e nos fundões da África. A pobreza está presente aqui na nossa região, mais próxima do que a gente imagina. Uma cena que comoveu realmente um menino pegando livros dentro de uma caçamba de lixo. E o pior de tudo, ele tinha curiosidade para saber o que estava nesse livro. Então, muito bacana a atitude de 2 policiais militares. Então, mais uma vez, a gente frisa tudo o que a gente falou aqui no abre aspas. Muitas vezes, os problemas sociais do Brasil, a gente acaba descontando a raiva, mas os problemas sociais do Brasil não são culpa dos funcionários, não são culpa aí dos policiais militares e muito menos desse menino. Então, tá de parabéns os policiais pela ação, tá de parabéns todo mundo que doou, e a gente encerra o Jornal Abre Aspas de hoje com essas notícias de esperança, né, Glauco? Para que nesse domingo você tenha essa visão aí exatamente. Será que quem eu estou votando vai mudar a vida desse menino? Será que quem eu estou votando vai mudar a minha vida? Vai mudar a vida da minha cidade? Vai melhorar a minha cidade para todos? São notícias que a gente tem que dar. A gente, infelizmente, algumas não gosta de dar, mas a gente está aqui na missão de sempre informar e trazer o conteúdo de verdade para que você tenha a sua opinião. Não tem a menor dúvida, o imprescindível, eu ratifico tudo isso que o Douglas acabou de falar, mas o imprescindível nisso tudo é que estejamos preparados sim para também cobrar. Fato esse que é feito pelos 2 policiais militares aqui em Caraguá é mais corriqueiro do que se imagina. Eles estão na linha de frente e acabam sim, várias vezes, você que acompanha pelo Facebook, vê que isso acontece. Agora é imprescindível, ratificando mais uma vez o que o Douglas falou, que nós não esqueçamos da nossa realidade. O problema não está lá do outro lado do mundo, o problema está na sua rua, está do seu lado. E para que isso possa começar a ser resolvido, nós temos sim que votar direito, cobrar muito e enfatizo, não esqueça, não esqueça. Agiu mal, não tem perdão. Você tem que cobrar mesmo. E como todos já sabem, no domingo é a hora de decidir quem vai comandar a nossa cidade aí pelos próximos 4 anos. Nós da SP Rio Mais desejamos, claro a todos, uma ótima eleição. Lembrando que estaremos de plantão para passar todas as informações pertinentes e verdadeiras a você. Douglas, mais uma vez, estaremos em 2 horários ao vivo aqui com todos vocês neste domingo de plantão. Exatamente. Anote aí no seu caderninho, ao vivo, da meio-dia, 12 horas, aí, famoso meio-dia até 1h da tarde, de manhã, num Jornal Abre Aspas especial na sua hora do almoço, para você saber tudo o que está acontecendo nas urnas, colégios eleitorais, já sabendo tudo em tempo real do que está acontecendo no momento em que as urnas ainda estão abertas, fechadas as urnas às 5 horas, estaremos ao vivo às 19 horas, ao vivo, trazendo a apuração do resultado das eleições. Quem ganhou, quem perdeu, como é que será aí essa vitória nas eleições, quando começa a governar, a SP Rio Mais trazendo aqui o momento da democracia, como alguns gostam de dizer, e você está convidado mais uma vez a participar e interagir conosco. Exatamente. Vamos aí para o final de semana. A todos vocês um ótimo, claro e sempre final de semana. Contamos com a sua participação no próximo domingo nesses 2 horários. Vote consciente, vote com fé, cumpra o seu dever e exija os seus direitos. Ótima sexta-feira
e até domingo. Esperamos por todos vocês. Até lá.